Paz do Senhor, Renan, bom dia. Amém. Deus abençoe você também. Gente, curte a live, compartilha, ajude, por favor, né? Estou um pouco sumida daqui, né, da internet. Mas é assim mesmo, né, gente? Hoje eu estou aqui, né, para estar trazendo uma palavra, orando. Amém? Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Vamos orar, gente, para estar iniciando essa live. Para a glória de Deus. Deus é fiel, né? Não há outro além do Senhor. Só Ele é Deus. Então vamos orar, né? Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Deus sabe o que faz, né? Oh, Jesus. Vamos orar, gente, para estar começando essa live, né? Deus é maravilhoso. Jesus, os crentes. Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, louvado, exaltado és o teu nome. Tu és digno da honra, da glória, do louvor, da adoração. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Não há outro Jesus como Tu. Só o Senhor é Deus, Pai. Nessa tarde, Deus, eu te glorifico. Eu te exalto, eu te bendigo, eu te rendo toda adoração, todo louvor. Pai, eu coloco os meus pensamentos em Ti agora, Pai. Eu elevo, Deus, os meus pensamentos ao Senhor agora. E peço, Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus. Nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo, sustenta a nossa vida. Nós precisamos do Senhor, Pai. Não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Deus, eu te glorifico por tudo. Eu bendigo o teu nome, eu te rendo, Pai, toda adoração, toda glória, todo louvor. Deus, tenhas liberdade aqui. Fala conosco, nos ajuda, Pai, a entender a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, fala com o Teu povo, ajuda o Teu povo. Deus, nesta tarde, Pai, eu quero orar por vidas que se encontram afastadas, que se encontram, meu Deus, sem força, meu Deus, para continuar a batalha, para continuar a caminhada contigo. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Deus. Ajuda esta pessoa, Pai. Aonde ela estiver, Pai. Dá ela força, dá ela coragem, dá ela ânimo. Sustenta os Teus filhos, Deus. Eles precisam de Ti. Eu preciso de Ti, Deus. Ai de mim, se não fosse a Tua mão. Ai de mim, se não fosse a Tua misericórdia. Ai de mim, se não fosse, meu Deus, a Tua palavra nos sustentando, nos ajudando. Nos dando, meu Deus, a direção, nos dando, meu Pai, oh Deus, nos dando sustento. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nos ajuda. Tenha misericórdia da nossa vida. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, faça com o Teu povo. Fala com o Teu povo, ajuda o Teu povo, sustenta o Teu povo. Tenha misericórdia, Deus, de cada um. Nessa tarde, Deus, eu quero orar, Deus, por vida que se encontra nos hospitais. Ajuda, Senhor, traz cura. Traz cura, meu Deus, para aquela pessoa que está passando, meu Deus, por uma situação difícil, que já está mesmo desenganado pela medicina, desenganada pela medicina. Em nome de Jesus, Deus, traz cura para esta pessoa, cura essa pessoa. Em nome de Jesus, Pai, traz cura para os Teus filhos. Dá saúde, meu Deus. Só o Senhor pode dar saúde. Tua palavra diz lá em Salmos que só o Senhor dá forças
aquele que já não tem mais vigor. Somente o Senhor pode tocar, meu Deus, nos nossos ossos, aonde a gente não tem mais solução, Deus. Em nome de Jesus, Deus, é o que eu te peço nessa tarde. Ajuda os teus filhos, ajuda as tuas filhas. Tenha misericórdia de cada um de nós. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da tua mão. Nós precisamos, meu Deus, de ser curados, de ser restaurados, de ser renovados pelo poder da palavra, pelo poder da oração. E nessa tarde, Deus, eu me coloco diante de ti para orar, Deus. Para que o Senhor venha trazer, Deus, o teu povo de novo para a tua presença. Que o teu povo venha voltar, meu Deus, a falar contigo como falava, a orar como orava, a buscar a tua presença, meu Deus, como já buscou um dia. Em nome de Jesus, Pai, tira todo o desânimo, todo o cansaço. A tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Traz alívio, Senhor. Traga paz para a casa desta pessoa, para o lar desta pessoa. Em nome de Jesus, Pai, tira toda a desordem, toda a bagunça, todo o cansaço, todo o desânimo, toda a falta de fé, toda a incredulidade, toda a fé fingida, como vai dizer o livro de Timóteo. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos tanto do Senhor, mas tanto, Deus. Estamos num tempo tão difícil, tão cansativo, Senhor, tão sobrecarregados, meu Deus, que se o Senhor não vier, Pai, com a tua graça, com a tua mão, Deus, para nos sustentar, para nos ajudar, para nos tirar do poço, para nos tirar do fundo do poço, nós não conseguiríamos avançar, Deus, a caminhar para frente, a pensar no melhor. Em nome de Jesus, Deus, traga a tua palavra, Deus, a corações aqui, que a tua palavra possa fazer aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quiser, Pai. Faça a tua vontade nas nossas vidas, nos ajuda. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós precisamos tanto do Senhor. Tanto do Senhor, Pai. Esses dias têm sido tão cansativo, tão exaustivo, Pai. Mas ainda o Senhor tem sido aquele que sustenta. O Senhor ainda tem sido aquele que orienta. O Senhor ainda tem sido aquele que ajuda. Por isso eu te peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ajuda-nos, a Deus. Nós precisamos da tua ajuda. Não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. E esta é minha oração a ti, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Paz do Senhor. Leandro Ferreira, né? Deus te abençoe, né? Antônio, muito obrigada por seguir, viu? Leandro também. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje eu vou estar aqui falando, né? Lá em Salmo 51, quero meditar com vocês o versículo 10, o 11 e o 12. Uma palavra muito conhecida, assim, para aquelas pessoas que, né, ler Bíblia, mas ainda é um pouquinho sem... Tem gente que nem imagina que esse salmo existe porque não tem o costume de ler, né? Mas vamos lá, meditar no Salmo 51, somente o versículo 10, 11 e 12, para vocês o verem. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Eu vou repetir de novo esses versículos, tá bom? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito.
Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Olha para vocês verem que palavra maravilhosa. Para quem não conhece, né, o livro de Salmos, um pouquinho sobre Davi, vou explicar só um pouquinho, só para não enfadar as pessoas que estão ouvindo. Davi era um homem guerreiro, né? Ele lutava na guerra. Era um homem que relacionava com Deus, se comunicava com Deus. Tinha um relacionamento à base de louvor. A oração dele era cantada, né? Ele entrava na presença de Deus louvando, falando com Deus em forma de louvor. E ali a Bíblia fala também que Davi era segundo o coração de Deus. Por que Davi era segundo o coração de Deus, Ana? Porque Davi tinha um relacionamento sério com Deus. Ele não orava hoje e amanhã não. Ele orava todos os dias. Toda pessoa que precisa ter um coração segundo a Deus, né? Segundo o coração de Deus, precisa de relacionar com Deus. E como que relaciona com Deus, Ana? Conversando. Mesma coisa que você conversa com um amigo, com seu pai, com a sua mãe, né? Com aquela pessoa que você tem intimidade, é a mesma coisa com Deus. Ah, Ana, mas eu não estou vendo Deus. Mas você tem fé que um dia você o verá. Não tem como esses olhos, né, de seres humanos que nós temos ver ele, gente. Os olhos físicos não conseguem ver Deus. Por quê? Porque Deus é santo. E se Deus se revelar, né, a tua naturalidade, como ele realmente é, nós não aguentaríamos de tanta glória, de tanta santidade. Nós não suportaria ver Deus face a face. Alguns, né, falam que Moisés viu a Deus face a face. Mas se você for estudar ali, não foi assim, não foi dessa maneira. O próprio Deus falou com ele, olha, esconde na fenda da rocha, que aí eu vou passar. E quando o Senhor passou, né, a única coisa que Moisés pôde ver é as suas costas. Não foi a face de Deus. Por que a Bíblia também fala que Moisés era amigo de Deus? Porque ele tinha relacionamento. Por que todas as vezes, quando a Bíblia relaciona, falando assim, igual Davi, era o homem segundo o coração de Deus, igual Moisés, era amigo de Deus. Por que esses homens foi assim, desse destaque? Por causa que tinha relacionamento com Deus. Por causa que eles tinham relacionamento com Deus. Então, todas as vezes que você vê um homem, uma mulher que tem relacionamento com Deus, Deus vai destacar ele na terra, né? Seja ali pregando, seja ali ele exercendo o cargo de pastor, sendo ela também uma missionária, sendo ela uma evangelista, ou o homem também sendo evangelista, né? Enfim, Deus vai destacar a pessoa na terra. Por quê? Porque tem relacionamento com Deus. É muito comum de ver, gente, toda pessoa que para de ter relacionamento com Deus, que é orar, né? Que para com a oração, para de falar com Deus. É muito comum você vendo essa pessoa se afastar da presença. É muito comum você ver essa pessoa não dar continuidade na caminhada com Deus. Por quê? Porque é a oração que nos sustenta. É a oração, é a nossa comunicação com Deus, o nosso relacionamento com Deus que nos sustenta para fazer a obra. Ninguém faz a obra, ninguém prega, ninguém faz coisas aí para Deus. Estou falando de pessoas que fazem verdadeiramente as coisas para Deus. Não é aqueles que ficam aí falando que está fazendo as coisas para Deus, mas que na verdade não estão. Né? Porque fazer a obra de Deus vai além. Vai você ter uma vida de santidade, já falei aqui, né? Não significa que você vai ser santo como se você fosse um mini Deus na terra, não. Santo na Bíblia significa separado. É aquela pessoa que separa para fazer as coisas que Deus quer. Aquela pessoa que separa para fazer aquilo que Deus manda. Exemplo, se está na sua palavra para não
é levantar falso testemunho. Essa pessoa é separada para não fazer isso. Se está na Bíblia, não roubar, não matar, não prostituir, tantas outras coisas a mais. Essa pessoa é separada para não fazer isso. Mas é uma escolha minha e uma escolha sua. Ninguém, automaticamente, Deus vem e muda assim no estalaco de dedo, não. Você precisa querer. Por que Deus deu livre-arbítrio? Por causa que ele não quer ninguém obrigado. Deus não te obriga a servi-lo. Eu sei que muitas das vezes tem pessoas pregando, falando que Deus obriga, que escolhido não tem escolha, e barará e bererê. Mentira. Isso não é bíblico. Escolhido tem escolha sim. Se o escolhido por Deus ou a escolhida por Deus não querer mais servir a Deus, não significa que Deus vai pará-lo. É por isso que Deus não quer ninguém obrigado. Servir a Deus vai de você querer. Servir a Deus é para quem quer. Eu quero mudar de vida. Eu quero mudar de mentalidade. Eu quero mudar de comportamento. E é assim que Deus faz a obra na vida da gente. Mas a gente precisa querer. Ana, como é que é isso? Exemplo. Muitas pessoas, antes de conhecer a palavra, antes de conhecer Jesus, fica naquele processo de libertação. Para quem bebe mesmo. Muitas das vezes a pessoa bebia, Aí tem o processo de parar com a bebida. Mas não significa que aquela pessoa para de beber instantaneamente, por mais que Deus pode fazer assim. Só que vai ter pessoas que às vezes o processo, dela vai demorar anos. Eu conheço casos assim. E conheço também casos de pessoas que parou assim instantaneamente. E também vamos para aquelas pessoas que fumam. Principalmente aquela pessoa que fumou desde pequenininha, Desde os 9 anos, ali no ambiente, numa cultura totalmente diferente. E ali foi chamada por Deus. O processo, muitas das vezes, daquela pessoa demora anos. Não significa que ela vai ser liberta instantaneamente, por mais que Deus pode fazer assim também. Outro exemplo, pessoas que vêm de cultura, de conversar fiado, de falar mal dos outros, de achar que isso é normal, senta na mesa ali, fala até mesmo do parente, fala mesmo do irmão de sangue, enfim, fala mesmo da família. A gente muda instantaneamente? Não. É uma correção diária. Às vezes você não é aquela pessoa que puxa o assunto para falar mal. Mas às vezes na sua mesa tem alguém conversando, falando mal de alguém e você tá ali ouvindo. Então quando você tá colocando também o seu ouvido para ouvir aquilo, você acaba sendo que você tá sendo cúmplice daquela conversa fiada. E Deus também não agrada. Nem o do que fala, nem o do que ouve. Porque o próprio Deus nos dá respaldo bíblico que nós temos 5 portas de entrada. Tato, olfato, paladar, audição e visão. A audição é quando nós emprestamos os nossos ouvidos. Visão é os nossos olhos. Paladar é a nossa boca, Tato é quando a gente está fazendo alguma coisa, pegando algo, E olfato é quando a gente sente alguma coisa, algum cheiro, seja ruim ou bom. Então nós temos 5 portas de entrada, gente. Não é só vigiar no que fala ou no que faz, é em tudo. É o que você vê, é o que você ouve, é o que você fala, é o que você sente, é o que você escuta, é o que você faz com as suas mãos, o tato, que é outra porta de entrada, o tato, o que você tem feito. Então, é muita coisa pra gente mudar. Ninguém muda assim, Tem gente que se frustra, acha assim, não, eu vou aceitar Jesus, eu vou passar pra igreja, a minha vida vai mudar, vai dar tudo certo. E muitas das vezes a luta da pessoa aumenta. Por que muitas das vezes, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, acontece que
às vezes dobra mais as lutas, porque o inimigo ele não quer perder. Quando tá tudo bem, tá tudo muito fácil para você, desconfie. É perigoso que você não está indo para o reino dos céus. Porque a Bíblia nos dá respaldo, gente, que o reino dos céus é tomado à força. Precisamos se esforçar para entrar lá. E tem gente querendo entrar no céu de qualquer jeito, de qualquer maneira, ou muito fácil, muito rápido. Não é assim. Não é fácil, não é rápido, não é de qualquer jeito. Todo dia você tem que negar a si mesmo. Todo dia você tem que matar um leão, matar um gigante, matar um inimigo. E às vezes o inimigo nem é o diabo, o inimigo é nós mesmos. É o que a gente sente, é o que a gente fala, é o que a gente vê, é o que a gente ouve, é o que a gente tá dando as nossas mãos, fazendo com as nossas próprias mãos. Você tá entendendo que servir a Deus vai além da gente pregar a palavra? Eu tô aqui pregando para vocês, mas ninguém sabe da minha luta, como eu também não sei da luta de vocês. Mas cada um enfrenta algo. Talvez aquilo que eu tiro de letra, você tem dificuldade. Talvez aquilo que você tira de letra, eu tenho dificuldade. E assim é a vida cristã. Ninguém nasceu pronto. Nós, quando nascemos, já entra um outro passo que é chorar. Nós já nasce na luta, na prova, chorando, né? Já saímos ali da barriga da nossa mãe, chorando, sentindo frio, tendo que tomar o banho ali para tirar todas aquelas resíduos, né? Por causa de você estar ali dentro do ventre da mãe. E você vê que já é luta, você já sai. Um bebê ali, pequenininho, já sofrendo. Então não é uma coisa, gente, viver dói. Quem aqui já leu o livro de Eclesiastes, capítulo 3? Que há tempo para tudo debaixo do céu. E tem gente querendo as coisas assim, ó, de mão beijada, tipo, Deus, faz aqui para mim, me dá na minha mão, porque eu quero receber. Não é assim, gente. Vai ter coisas que a gente vai ter que buscar. A Bíblia já fala lá em Gênesis que nós conquistamos as nossas coisas é por meio do nosso suor, do nosso rosto. Trabalhar, comer por meio do suor do rosto. Gente, viver dói. Crescer dói. Estar aqui na terra é doído. É mentira quem prega muitas das vezes, vai melhorar, tá tudo bom, Jesus é bom, Deus é maravilhoso, realmente o Senhor, como é bom falar dele. Mas só que ele deixa claro que nós teríamos aflições aqui, mandou nós ter bom ânimo, mandou nós negar nós mesmos, pegar a cruz e segui-lo. Gente, tem coisas, tem tarefas a nós fazer. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Vamos passar por processos aqui. E você acha que esses processos vai ser rápido? Muitas das vezes demora anos. Processo de anos. Eu vejo pessoas contando testemunho que sofreu anos e anos e anos para entender o que Deus tinha. Por quê? Porque era teimoso, era teimosa, era desobediente. E quando aceitou o chamado, quando entendeu que ser escolhido é aquela que escolhe viver separado para Deus, que escolhido é aquele que escolhe viver separado para Deus, aí as coisas começou a mudar. Aí as coisas começou a fluir. Porque tem gente que acha que escolhido, Deus tem que fazer tudo para ele ou para ela. Não. O escolhido tem que escolher todo dia renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. O escolhido, a escolhida de Deus, ela precisa jejuar, ela precisa orar, ela precisa buscar ler a Bíblia, buscar conhecimento, buscar poder em Deus, chorando, se humilhando, dando o culto a Deus, prestando adorações, ações de graças ao Senhor.
Não é assim, gente. Não é de graça. A graça não é de graça. Não é assim. O que o povo tem pregado não é mentira que esse povo está pregando. Que vem para Jesus, que tudo vai ficar bem, que tudo vai se dar certo. Mentira. Viver com Jesus é uma guerra diária. Viver com Jesus, você vai ter que renunciar ao seu eu. Você vai ter que renunciar àquilo que você mais gosta. Você vai ter que renunciar à sua vontade. Vai ter que renunciar ao que você deseja para viver para Deus, separada para Deus, para fazer sua obra. Você vai precisar de ter fé e não significa que você vai ter fé o suficiente para estar todos os dias, glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso. Vai ter dias que você vai ter que chorar nos pés do Senhor para pedir Ele forças, para pedir Ele ajuda, para você continuar a jornada, para você continuar a buscá-lo, a não anegar o teu nome, a não abandonar o barco, para não sair do evangelho, para não sair do teu caminho. Vai ter dias de tristeza, vai ter dias de dor, gente. Não significa que Ele não vai te dar paz, que excede todo entendimento, porque a paz que Deus tem, gente, o mundo não pode dar. A paz que o mundo dá é momentânea, mas a paz que Deus dá excede todo o seu entendimento. Por mais que a sua realidade está um caos, Ele vai te dar paz dentro de você. Por mais que você está passando por situações extremamente ruins, dentro de você vai estar a confiança que vai se resolver aquilo. Mas não significa que vai ter vida fácil. Não significa que vai ter vida maravilhosa. Não é assim. Olha aqui, ó. Eu anotei algumas coisas aqui, quero estar trazendo, né? Ó, sem arrependimento não há avivamento. Eu sei, né, que alguns pregam por aí e eu também creio nisso, gente. Eu quero que o Brasil viva um avivamento da parte de Deus. Eu creio nisso. Tanto que creio que busco para isso também. Mas só que Deus não vai dar avivamento a ninguém. Não vai ter como Ele avivar a tua igreja, né? Não é igreja, não é placa. É pessoas. Ele não vai avivar pessoas que não se arrependem. O que é o arrependimento? O arrependimento, gente, não é só a mudança de comportamento. O arrependimento é a mudança da mente. Se você tinha um pensamento de achar, eu acho que é assim assado. Quando você conhece a palavra, que essa palavra te liberta, né? Igual João 8,32 a dizer isso. E conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é Jesus. Quando você conhece Jesus, a verdade de Jesus, ela te liberta. Pronto, você não vai achar mais o que você pensa. Aí eu acho assim. Aí eu penso que é desse jeito, dessa forma. Não. Agora, a verdade você teve conhecimento por meio de Jesus. E a verdade é Jesus. Então você vai ser liberto do seu achismo. Você vai ser liberto daquilo que a tua mãe falou, do teu avô, do teu tataravô, enfim, seja de quem for que ter falado contigo. Por quê? Porque você teve encontro com a verdade. E a verdade é Jesus. É a sua palavra. Então você começa a mudar onde? A mente sua. O seu intelectual, a sua cabeça começa a mudar. E por meio da mente que você muda, que agora não, eu aceitei Jesus, eu creio em Jesus, eu creio na palavra, eu creio que Ele é o caminho, a verdade, a vida, pronto, é uma verdade. Acabou, não tem como nós viver mais na mentira. Através dessa mudança da mente, da mentalidade, você começa a mudar seu comportamento. Se a Bíblia diz que não podemos levantar falso testemunho, não vamos mais levantar. Se a Bíblia diz que não podemos matar, não vamos mais matar.
Se a Bíblia diz que não podemos roubar, não vamos mais roubar. E tantas outras coisas a mais. Tá entendendo? Mas tem gente que muda o comportamento, mas não muda a mente. Não entende Bíblia. Não entende o que é Jesus, a pessoa de Jesus, o porquê que Jesus teve que morrer. Ele só escutou uma vez que a pregação lá, que Jesus morreu na cruz para nos salvar e pronto. Mas ele não tem fé o suficiente nisso. Mas por ele achar que isso é verdade, por ele achar, ele ainda não mudou a mente. Ele acha que isso é verdade. Ele mudou o comportamento. Mas precisamos primeiro mudar o consciente nosso. A nossa mente precisa estar alinhada com o nosso comportamento. Não tem como nós mudar o comportamento se dentro da nossa mente a gente não acredita. Se dentro da nossa mente a gente não acha que isso é a verdade. Tipo, nossa, tem que ser muito louco, tem que ser muito louca para acreditar nisso. E verdadeiramente a Bíblia fala que as coisas que são de Deus é loucura para o mundo. Só quem é de Deus vai entender as coisas de Deus. E como é que a gente entende as coisas de Deus? Por meio de Jesus. Por meio da leitura bíblica. Por meio de ler a Bíblia. Ou ouvir a Bíblia. Né? Alguns falam, não sei ler. Mas ouve. A Bíblia fala, né? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E por meio de você ouvir, a fé vem. A fé, como Hebreus vai dizer, capítulo 11, que é o fim e fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que vai acontecer. Então tem gente que não mudou a mente, não tem fé o suficiente para crer na palavra, mas mudou o comportamento porque tem medo de ir para o inferno. E cuidado com isso. Primeiro você precisa mudar sua mente, para depois mudar o comportamento. Os dois têm que estar alinhados, gente. Eu quero que vocês entendam isso aqui. Em nome de Jesus. Mudar a mente, entender a verdade de Jesus, entender quem é a pessoa de Jesus, entender o testemunho de Jesus, entender o porquê que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Crer, ter fé na palavra, ter fé no testemunho de Cristo. Tem gente que respeita essa palavra, tipo, realmente, Jesus morreu na cruz para nos salvar, muda o comportamento e tal, mas dentro dele, ele não tem fé. Dentro dela falta o intelecto ainda mudar. E deixa eu te falar uma coisa, se você ficar achando que o seu intelecto, a sua mentalidade vai mudar por causa do comportamento, não vai. Nossa mente só muda por meio de Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele mesmo disse assim, lá em João 14, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar outro. Qual vai ser esse outro? Chamado Consolador, Espírito Santo. Então, o que Jesus fez aqui na terra, quem faz agora na terra aqui? Para nós, nos ajudar aqui agora, para crer na palavra, crer nas coisas que Deus fala aqui na Bíblia? O Espírito Santo. Então não tem como eu e você mudar a mente, gente, por meio, só porque nós não bebe, ou não fuma, ou não rouba, ou não mata, porque a gente não faz essas coisas erradas que o povo tem feito. Só por causa disso, não. Você muda a sua mente por meio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala, né? Que não é por força, não é por violência, não é pelo muito falar, mas é pelo meu Espírito. O próprio Deus falando. Então é o Espírito Santo que faz essa obra dentro de você, dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. E muda o seu intelectual, muda a sua mentalidade. Tira o seu achismo. Tira, eu acho que é assim. Minha mãe dizia que era assim. Meu avô dizia que era assim. Muda tudo isso. Por quê? Você vai de encontro à palavra de Jesus. E a própria palavra fala que Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. E Jesus é a vida.
E ele mesmo fala lá também no livro de João que ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio dele. Isso é palavra de Jesus. Entende? Então, ninguém vai para Deus, ninguém vai para o céu se não for por meio de Jesus. E como é que nós cremos em Jesus, gente? Só porque nós não rouba? Só porque nós não mata? Só porque nós não fala da vida dos outros? Só porque nós é uma pessoa boa, de coração bom? Não. A gente crê em Jesus por meio de fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que nós temos fé ouvindo a palavra? Como é que nós temos fé entendendo quem é Jesus? E Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus é o caminho. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Não existe outra vida a não ser por meio de Jesus. Não existe vida sem Jesus, salvação, vida eterna. Não existe caminho sem Jesus. Sem Jesus você fica perdido. Sem Jesus você não é salvo. Sem Jesus você não entende para onde você vai. É Jesus que liberta. É Jesus que faz a diferença na vida nossa, gente. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, entenda essa palavra. Eu não ia pregar isso aqui, mas Deus está mandando eu pregar isso aqui. Eu li Salmo 51. Em nome de Jesus, gente, tem gente que mudou o comportamento. Entenda isso aqui. Por que eu estou repetindo toda hora? Tem gente que mudou o comportamento, mas não mudou a mente. Não entende a verdade, não entende o que é Jesus, não entende o caminho de Jesus, não entende a pessoa de Jesus. Não entende a palavra a fundo. Foi porque fulano falou que se não aceitar Jesus vai para o inferno. Foi porque o irmão é crente, a irmã também é. Então eu também estou indo porque eu não quero ir para o inferno. Meu querido, minha querida, você precisa ter entendimento da palavra para você ser salva. Meu filho, você precisa ter entendimento da palavra para você ser salvo. E a Bíblia começa assim lá em João capítulo 1. Eu sou o verbo. Vamos ler, que fica achando que a gente está falando algo da nossa cabeça. Olha aqui para vocês verem. João capítulo 1. Olha aqui, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem aqui já aprendeu um pouquinho de português? O que eles falavam que era verbo? Palavra. E quem é a palavra? Jesus. Olha para você ver. No princípio era o verbo. Vamos mudar essa palavra verbo para palavra. Ó. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem é a palavra da verdade, gente? Quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus é o caminho. Entenda isso aqui. Não adianta eu e você mudar comportamento. Não matar, não roubar, não levantar falso testemunho. Enfim, honrar pai, honrar mãe. Sendo que nós não entendemos esta palavra. Qual palavra? De Jesus. Nós precisamos ter fé que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, que Jesus é a verdade. Ele é a palavra. A palavra se materializou como humano aqui na terra. Jesus veio na terra, gente. Ele veio aqui. Ele padeceu por nós, ele sofreu por nós. A Bíblia fala que ele sofreu as mesmas paixões, as mesmas tentações, as mesmas coisas que você e eu passa. Foi julgado, caluniado, sofreu, cuspiram na cara dele, não gostava dele. Alguns andavam atrás dele querendo um milagre. Queria ser curado da cegueira, queria ser curado da paralisia do corpo, mas não queria salvação. Aquela mulher lá mesmo, gritando lá, pedindo Jesus ajuda.
que a filha dela estava totalmente endemoniada. E aquela mulher não era crente, aquela mulher não cria em Deus. Aquela mulher não queria salvação, ela queria a cura da filha dela que estava endemoniada. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você pode receber a cura de Deus, a cura que Jesus dá, e não ser salvo. Entenda isso aqui, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda. Eu estou repetindo essa palavra toda hora para você entender. Não adianta nós mudar comportamento se a mente não mudou. Eu acho que tem que aceitar Jesus, porque Jesus é bom, né? Jesus é maravilhoso, Jesus foi um profeta, Jesus é filho de Deus, e nós temos que caminhar com ele, né? É só isso? Ou você tem que entender essa palavra? Que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E que ninguém vai ao Pai, que é Deus, não ser por meio dele. Ele mesmo falou isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio de mim. Isso é palavra de Jesus. Então, como que nós iremos para o céu se nós não cremos que Jesus é o caminho? Se nós não cremos que Jesus é a verdade? Se nós não cremos que Jesus é a vida? Tá entendendo isso aqui? Tá entendendo isso aqui? Em nome de Jesus, eu quero que você entenda. Não adianta nós mudar comportamento se nós não temos mudado a nossa mentalidade. Quando João Batista ia pregar, gente, arrependei-vos, raça de víbora. É isso e aquilo. Não era comportamento. Tinha gente que fazia tudo certinho, gente. Principalmente aquele povo que era judeu. Eles seguiam as leis que Deus tinha dado a Moisés. Eles não matavam, eles não roubavam, eles não se prostituíam. Mas eles não criam que Jesus era o Cristo. Eles não criam que Jesus era o Senhor que veio para salvá-los. Por isso a Bíblia fala, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Entenda isso aqui, meu querido. Entenda isso aqui, minha querida. Quando a Bíblia fala dos fariseus, dos judeus, homens de porte, homens letrados, que tinham entendimento, não eram homens de bobos, não, gente, que não entendia de Bíblia, que não entendia de lei, de Moisés, da Torá, como eles falam hoje. Era povo entendido. Era povo que andava certo, de comportamento, mas a mente não tinha mudado. Eles não criam que Jesus era o Cristo. Eles não criam que Jesus veio para salvá-los. Tanto que ele jogava pedra nele, rejeitava ele, falava para ele calar a boca, chamava ele de casa de demônio, chamava ele até mesmo do próprio demônio. Se o próprio Jesus, que a Bíblia nos dá respaldo que ele era Deus. Aqui fala, ó, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E quem é a palavra? Jesus. Então Jesus é Deus. Se o próprio Deus que encarnou aqui como ser humano para pregar para o povo e o povo não acreditava, você acha mesmo que muitas das vezes é acreditar em nós? Que é expert em falhar, em fazer muitas coisas que não agradam aos homens. Pelo amor de Jesus Cristo, Jesus andou certo aqui. Jesus não errou, não pecou, não fez nada que o condenasse. Mesmo assim, ele foi condenado. Mesmo assim, ele teve que morrer. Mesmo assim, ele teve que passar por tudo que ele passou. Entenda essa palavra aqui em nome de Jesus. Entenda o que eu estou tentando explicar para vocês, porque até Jesus tentava explicar e o povo não entendia. Então vai ser difícil mesmo você me entender também. Mas entenda isso aqui. O povo não pecava. Esses pecados que você sabe que é grave, de matar, roubar, prostituir, fazer coisas que Deus abomina. Mas o povo não cria que Jesus era o Cristo, que o próprio Deus tinha enviado ele para salvá-los. Eles não acreditavam no testemunho de Jesus.
Eles achavam que Jesus era um endemoniado. Eles achavam que Jesus era casa de demônios, que Jesus estava pregando heresia, coisas que não era de Deus. Mas só que Jesus estava pregando o que era de Deus. Em nome de Jesus. Ana, eu não mato, eu não roubo, eu não falo da vida dos outros, eu sou muito correto, eu sou muito sério nas minhas coisas, eu pago minhas contas, eu não gosto de dever ninguém. Glória a Deus por isso. Mas isso não vai te colocar no céu, não vai ter um lugar reservado para você no céu só porque você é certo aqui na terra. A Bíblia fala lá em João 14, eu estou indo, ó, Jesus falando, eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar uns lugares. O lugar ali significa morada, casa. Uma casa para você morar. Um lugar para você ficar. Só que para quem que essa casa... Você pode entrar nessa casa, nessa morada, como? Crendo nele, no testemunho dele, na palavra dele. Que ele é a verdade, que ele é a vida, que ele é o caminho. É desta maneira que você vai para o céu. Você não vai para o céu só porque você é bom ou porque você é boa. Que você paga suas contas, que você não deve ninguém, e que você não faz coisa errada, que você não mata, que você não rouba, que você não prostitui. Tá entendendo? Tá entendendo isso aqui? Jesus, ele falou, eu vim para os meus. Jesus veio para os judeus. Judeus é chamado a casa de Deus, a casa de Jerusalém, o povo escolhido de Deus. Mas o povo dele o rejeitaram, não aceitaram ele, não quiseram saber dele. Falou, vai embora. Você prega coisas de demônio, você está falando como um demônio. Você é casa de demônio, sai daqui. Jogaram pedra em Jesus. Em nome do Senhor Jesus, acorda para a vida. Jesus está voltando e ele usa qualquer pessoa para falar que ele vem, porque verdadeiramente ele vem. Se eu não falasse, outras pessoas falariam. A Bíblia fala, se os homens não falar, as pedras vão clamar. Vai falar por nós. Você já tem noção, gente, de quantas pedras tem debaixo da terra? A Bíblia fala também, se nós não batesse palma, não desse glória a Deus, não fizesse nada para Deus, as árvores fazeriam isso por nós. Por isso que Deus levanta a gente, ser humano falho, comedor de feijão, para falar a verdade, por mais que desagrada alguns, mas que vai encontrar outros que vai entender isso aqui e vai agarrar essa palavra e vai começar a crer que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, que Jesus é o caminho e que só Ele leva para o céu. Só Ele pode te salvar. Senhora Aparecida não pode te salvar. Santo nenhum pode te salvar. Nem o Pedro, nem o João, nem o Lucas. Ninguém. Só Jesus pode salvar. Escuta isso aqui. Em nome do Senhor Jesus. Atende esta palavra. Atende esta palavra. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você querendo ou não querendo, ele vai voltar. Ele não é aquele que anda pelo nosso mandado. É ele quem manda. E quando ele manda falar, é porque é a verdade. E Jesus está voltando. E não é só sobre comportamento. Não é só sobre você mudar suas vestes. Não é só sobre você mudar o que você fala, o que você faz. Você precisa ter fé que Jesus
é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus a não ser por meio dele. Escute isso aqui. Não estou falando que o seu comportamento não é bom. Continue com o seu comportamento bom. Não mate mesmo, não roube, não levante falso testemunho, não passe a perna nos outros, não fique devendo ninguém. Glória a Deus por isso. Mas não é isso que vai te levar para o céu. Não é comportamento, é mudança de mente. Eu creio que Jesus morreu na cruz por mim. Eu creio que esta palavra é a verdade, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é o caminho. Eu creio que Deus mandou Ele para me salvar. Eu creio que Ele é o meu Salvador. Por isso eu aceito Ele na minha vida. Por isso eu quero que Ele me ajude a mudar de vida, a ter fé nele o suficiente para viver aqui na terra até Ele voltar, ou até eu ter que partir, porque todos nós um dia vai ter que morrer. Seja qual dia, qualquer dia, seja qual for o dia, mas um dia nós vamos ter que enfrentar a morte. Mas a Bíblia, eu já preguei isso aqui, gente. Alguns não vai ver a morte. Vai ser arrebatado. Num piscar, no fechar e abrir de olhos, no piscar de olhos. Jesus pode vir e te levar para o céu. Se você tiver com a mente mudada, o comportamento mudado. Mas você também pode ficar, se você ficar achando que só seu comportamento, só suas obras boas, por você ser bom, ficar. Porque você não creu no Evangelho. Porque você não creu que Jesus é a verdade e a vida. Porque você não creu que Jesus é a palavra. Porque você não creu que Jesus é o Cristo. Porque você não creu que Jesus é o Salvador da sua alma. Porque você não creu que Ele te leva para o céu. Que só Ele pode te levar para o céu. Apenas acreditou que Ele foi um homem, missionário, profeta, sei lá. Um homem bom aqui na terra que sofreu demais. Tadinho de Jesus. Jesus não é tadinho. Jesus sabia o porquê que Ele estava aqui, nesta terra. Ele padeceu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus não é coitado. Jesus não é tadinho. Tadinho de Jesus. Às vezes você tem uma imagem que Jesus é aquela imagem lá que eles fazem para vender, para você ter na sua casa, pregado lá, meio que só com a tanguinha, cortado, com os pregos na mão, furado. Não, pelo amor de Jesus Cristo. Jesus não é tadinho, Jesus ressuscitou. A Bíblia nos dá respaldo que Ele está agora lá, ó, assentado à direita de Deus Pai, que é a destra significa direita de Deus Pai, rogando por mim e por você, intercedendo por mim e por você, pedindo a Deus, tem misericórdia da Ana, tenha misericórdia de fulano A, de fulano B, vai lembrando de todos aqui na terra que precisa da misericórdia de Deus, que precisa de libertação, que precisa de cura, que precisa de salvação, que precisa de mudança de vida, de mentalidade. É isso que Jesus está fazendo. E Ele vai voltar. E a Bíblia nos dá respaldo que Ele é o Rei dos Reis, Ele não é coitado. Ele é o Senhor dos Senhores, Ele não é coitadinho, Ele não é tadinho. Ele é aquele que vai vir e todo olho verá. Toda língua vai ter que confessar que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Até aqueles que não acreditaram que Ele era, vai ter que confessar. Ele verdadeiramente é o Senhor, o Salvador, o Cristo. E todo joelho vai ter que se dobrar, se render a Ele. Querendo ou não querendo. Por quê? Porque vai ter que se prostrar diante da glória dEle. Porque Ele é o Senhor. O próprio Deus vai dar a Ele esse mérito.
esse presente, essa dádiva de vir para julgar as nações, as terras, povos, línguas, tudo que é tipo de gente. Ele vai vir com esse poder na mão. Hoje, ele é o nosso advogado. Hoje, ele está orando por mim e por você, pedindo a Deus misericórdia pela sua alma. Mas naquele grande dia, ele virá como juiz. Ele vai vir julgar a cada um. Ele vai julgar aquelas pessoas que não acreditaram no testemunho dele. Ele vai vir julgar aquelas pessoas que não fizeram a obra dele, que não acreditaram que ele era o Senhor. Ele vai vir julgar. Ele vai vir para ser o juiz desse povo, o juiz dessa terra. E vai ter que confessar, vai ter que se dobrar, vai ter que se render. Se rende agora, confesse agora, fale com Jesus agora, pede a Deus perdão agora. Fala com Jesus, me ajuda a mudar a minha mentalidade. Eu não tenho fé o suficiente. Seja sincero, seja sincera com Ele, fale com Ele, não tenha vergonha de falar com Ele. Não tenha vergonha, meu filho, não tenha vergonha, minha filha, para falar com Ele. Porque Ele vai te ouvir, porque Ele vai te atender, porque Ele vai te ajudar na sua fraqueza. Não é pecado você confessar os seus pecados. Pecado se torna iniquidade. É quando você não confessa e muito menos deixa o que você tem feito. Confessa hoje: Jesus, eu não creio em Ti desta maneira. A minha crença em Ti, Jesus, que o Senhor foi um homem bom, que morreu na cruz. Mas é somente isso. Eu não tenho fé para crer que o Senhor é Deus. Eu não tenho fé para crer que o Senhor é o Cristo. Eu não tenho fé para crer que o Senhor é o que veio para nos salvar. Eu não tenho essa fé que esse povo tanto prega, tanto fala, tanto entende na Bíblia, porque eu leio, não entendo nada. Eu não tenho essa fé, Senhor, me ajuda. Ele vai te ajudar. Ah, Jesus, eu não tenho essa fé que esse povo anda falando, que precisa de mudar a mente, precisa ter fé. O que é fé, Jesus? Fala com Ele. Eu não consigo ter fé, Jesus, eu não tenho fé. Me ajuda. Ele vai te ajudar. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Confessa para Ele. Fala para Ele tudo o que você sente. Tudo. E Ele vai te ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Jesus não morreu em vão. O testemunho de Jesus não é essa referência que muitos dão, não. Que ele está pregado numa imaginha de madeira e pronto. Uma imagem assim de triste, de jogado às traças. Não, Jesus não é desse jeito. Jesus não é daquela maneira que os homens fazem para até mesmo vender, para você colocar lá na parede da sua casa. Faz o quadro, faz a imagem, a escultura. Não, Jesus não é isso. Jesus é o Rei dos Reis. Isso é até uma afronta contra o Senhor, quando você crê que Ele é essa imagem aí, essa imagem de coitado, de triste, de cabisbaixo. Esse processo já passou. Ele já venceu isso aí. Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele já não se encontra mais naquela tumba. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ninguém tinha como ressuscitar, gente. Ele ressuscitou porque Ele é Deus. Ele é Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor da sua vida. O Senhor que tem salvação para te entregar. Mas a salvação não é de graça. Você precisa ter fé.
A graça não é de graça, meu querido. A graça não é de qualquer maneira, a graça não é um relaxo, a graça não é uma brincadeira, a graça exige ter fé, exige de você ter um entendimento, um temor. Temor, quando a Bíblia fala que temer a Deus é o princípio da sabedoria, não está falando de medo, está falando de respeito. Está falando de reverência, de entender que existe um Senhor acima de você, acima de mim. É sobre isso que essa palavra fala lá em Provérbios, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É respeitá-lo. Quando você compra uma imagem, prega ali na sua parede da sua casa, isso não é respeito. Isso é afrontar a Deus. Ah, mas eu tenho um respeito muito grande, Ana. Você não me conhece. Meu querido, eu já vivi isso. Eu sei do que eu estou falando. E o dia que Deus me libertou dessa cegueira espiritual, Ele falou comigo, filha, eu não sou esse que está nessa parede da sua casa. Eu não sou assim. Eu não sou coitado. Eu não sou sofrido mais. Já passou o processo do sofrimento que Jesus teve que passar aqui, gente, há mais de 2000 anos atrás. Gente, décadas atrás. Já passou isso. Tira esta imagem de Jesus da sua cabeça. Entenda que dentro da palavra, a imagem que nós temos que ter dele, que ele está sentado à direita de Deus Pai, orando por mim, orando por você, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que pessoas têm fé nisso, na imagem. Entenda isso aqui, não é falta de respeito contigo, mas eu preciso pregar a palavra, porque eu também já acreditei assim. E Jesus me mudou a minha mentalidade de conectar-se com Ele. Eu não preciso me prostrar diante de uma imagem, mas a mudança precisa começar aqui, porque muitas das vezes nós mudamos comportamento, mas a mente ainda está presa, está escrava nas coisas que os homens mandam fazer. Seja um pastor, seja um padre, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, seja liberto hoje da ignorância. Seja liberta hoje desta forma de se conectar com Deus, com o teu Senhor. Quando você coloca ele ali em cima de uma mesa, aquela imagem referente a um Senhor seu, isso é afrontá-lo. Deus é espírito. Deus não é imagem. E a Bíblia fala que para nós se comunicar com Ele, Ele caça, Ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Você não precisa de imagem para invocar a Deus. Você não precisa de nada, nada. Você precisa somente de uma mente liberta, entendida, que tem entendimento da palavra, como é que se adora a Deus, como é que se relaciona com Ele, como é que se fala com Ele. Você pode dobrar o seu joelho, mas nunca diante de uma imagem. Me prova isso na Bíblia, Ana. Provo. Lá no livro de Isaías, lê. Toda pessoa na face da terra que quis comprar uma Bíblia, seja ela dos católicos, seja ela dos crentes, você vai ver lá no livro de Isaías falando sobre a imagem, escultura de barro, escultura de pau, de pedra, feitas por mão de homens,
que Deus abomina isso, Deus não agrada. Isso para Deus é idolatria. Isso para Deus entristece o coração dele. Deus não é imagem, nem de pau, nem de pedra, nem de papel, nem de nada, nada, nada. Deus é espírito. E para invocá-lo, para adorá-lo, para conectar com ele, precisamos também estar no espírito. Ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quando está falando disso, é você crer na palavra dele, crer que ele é espírito, que você não precisa ver ele, mas você crê nele, que ele existe. Você não precisa se comunicar com ele por meio de uma imagem, mas você crê que ele existe. É isso que a palavra diz. Quando eu fui liberta disso, a minha vida melhorou. Porque eu era escrava daquilo que eles falavam para me fazer. Mas quando a minha mente se tornou livre, é isso que eu quero que vocês entendam. Sua mente não pode ser escrava da doutrina dos homens, do que eles falam para você fazer. Mas você precisa ser liberto pela palavra de Deus. A sua mente precisa ser livre daquilo que tanto te aprisiona hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é isso que eu quero que você entenda. Amém? É isso que eu quero que você entenda. Entenda essa palavra aqui. Entenda essa palavra aqui. O Senhor não é pedra. O Senhor não é pau. O Senhor não é um papel. O Senhor não é uma escultura de barro. O Senhor é espírito. E ele precisa que eu e você crer nele, que ele existe, mesmo que você não vê ele. Você não precisa ver Deus. Porque eu já expliquei aqui no começo da live. Para eu e você ver Deus, precisamos de um corpo glorificado. E isso só naquele grande dia. Isso somente Jesus vai fazer naquele grande dia. Para nós ver ele face a face. E você vai ter uma noção disso lá no livro de Isaías, capítulo 6. Os anjos, chamados serafins, a Bíblia fala lá claramente que com 2 asas eles voam. Com 2 asas eles cobrem o rosto de Deus. E com 2 asas eles cobrem os pés de Deus. E um olhando para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória. E eles não param de falar isso, gente. Eles não param de mencionar isso aos ouvidos de Deus para Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória. E nem olhar para Deus eles olham. A referência que a Bíblia nos dá é isso, que eles estão olhando um para o outro e tampando a santidade de Deus. É isso que fala a Bíblia. É isso que menciona a Bíblia. Amém? Amém, Tereza. Vou estar orando sim, viu? Vamos orar, gente, para estar finalizando essa live. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigada, Jesus, por esta live. Muito obrigada por cada vida que aqui se encontra.